Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Aprendi com o Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e as lições mais preciosas que só os animais são capazes de dar, em vida e além da vida. O tema de hoje é a positividade tóxica no luto pet. Se você já passou pelo luto pet, provavelmente você ouviu frases como: ai, mas foca nos momentos bons que você teve com ele. Ai, mas pelo menos vocês viveram momentos tão maravilhosos. Ai, mas olha quanta coisa você não aprendeu com ele. Pensa que ele tá agora num lugar muito melhor. Você precisa ser forte. E essas frases muitas vezes vêm de pessoas que realmente se importam com a gente e que têm boa intenção de tentar fazer com que a gente fique minimamente bem com a situação que a gente está passando em relação ao luto pet. Mas quando isso vem principalmente fora de hora, no tempo errado, ou seja, em um luto ainda muito precoce, às vezes até num luto antecipado, antes do seu pet de fato ir, mas quando ele já tá ali, naqueles momentos que você sabe que muito em breve ele vai, isso acaba invalidando a sua dor. Porque quando você tenta transformar ali aquela dor ainda muito latente em algo bonito, fora do tempo que isso leva, isso acaba se tornando a positividade tóxica, que é você tentar enxergar uma positividade, você tentar viver uma positividade em um momento onde você está sendo assombrado por sombras muito profundas naquele momento, por coisas que estão realmente te despertando emoções negativas. Você tá triste, você tá no fundo do poço, você tá com raiva, você tá decepcionado, você tá frustrado, você tá estressado, você tá com todas essas emoções que o luto traz. Você está com uma saudade, você está ali imerso nesse mar de emoções negativas e difíceis de lidar. E se você tá lá no fundo dessas emoções negativas e alguém tenta, ou você mesmo tenta, se sentir forte, tentar ver o lado bom nesse momento, não vai dar certo. Você primeiro precisa sentir essa dor e todas essas emoções negativas que vêm com ela, para depois você transformar isso em coisas positivas. Mas enquanto você está na negatividade, você precisa mergulhar na negatividade. Eu acho inclusive que é isso, não só no luto pet, né, mas em tantas situações da vida, que acabou tornando esse termo da positividade tóxica tão presente hoje em dia. A gente vê muita gente falando disso, né, com esse ranço dessa positividade tóxica, que tem que sempre ver o lado bom das coisas, que tem que sempre estar feliz mesmo se estiver imerso numa situação horrível, que tem que estar sempre na gratiluz, porque isso gera uma raiva. Se você está imerso ali na tristeza, no estresse, na saudade, e você tenta ou alguém tenta te botar uma positividade nesse momento, é claro que vai gerar uma raiva, vai gerar um embate entre as suas emoções, do que você realmente está sentindo e do que você está de alguma forma se forçando a sentir. E aquela frase também clássica, de quando a gente passa por um momento difícil, por um luto pet. Tudo acontece por um motivo. Tem momentos que essa frase ela não conforta. Ela só irrita. Porque esse tipo de frase, esse tipo de pensamento, ele te leva para um lugar de explicar a sua dor. Só que quando você está vivendo a sua dor, quando você está ali imerso no seu luto pet, essa dor ela não tem que ser explicada. Você não tem que entender a explicação dela. Você tem que só sentir ela. Quando você busca um sentido forçado no momento que você não tem capacidade de encontrar esse sentido, isso acaba virando uma fuga emocional. Você está apenas fugindo das suas emoções. Você está apenas fugindo do que é ruim e que a gente naturalmente foge, né? Quantas pessoas, ou de repente até você mesmo, já passou por situações difíceis na vida, de um luto mesmo, um luto pet, e você não quis pensar, né? Às vezes a pessoa tá imerso ali no luto e ela vai e começa a trabalhar muito, ou ela foca em se dedicar muito a um esporte, ou ela vai fazer uma viagem, ou ela vai, enfim, se mergulhar de novo em alguma outra coisa para ela ocupar a cabeça dela e tentar fugir dessa dor. E eu sei que cada pessoa reage de uma forma a uma situação de dor e de luto, mas eu particularmente, nas minhas experiências de luto na vida e de luto pet, eu comecei a perceber que eu fugir da minha dor só me atrapalha. Pode até ser que ali no curto prazo isso de alguma forma me ajude, se eu tiver realmente uma dificuldade muito grande de entender toda essa dor do momento, mas em algum momento eu vou ter que lidar com essa dor.
eu vou ter que lidar com as emoções que essa situação desafiadora está me oferecendo, botando na minha frente, despertando dentro de mim. Pra mim, o luto pet, todos os lutos pets que eu já passei na minha vida, eles serviram pra me preparar pra minha vida de ser humano. Me serviram pra me preparar pra eu lidar com coisas que não tem a ver com os meus pets. Por isso que eu digo que os meus pets, e pets no geral, né, os animais no geral, eles são uma grande escola. Pra mim, eles são uma grande escola. E muito além de eu aprender sobre eles, a lidar com eles, a entender o sentimento que eles despertam em mim, que eu desperto neles, eles me ajudam no meu desenvolvimento pessoal. Eles estão ligados diretamente a como eu me desenvolvo como pessoa para eu lidar com as situações da minha vida. Em um luto pet, você acaba se deparando com muitas emoções que a gente se depara ao longo da nossa vida de ser humano em diversas situações. A gente se depara com medo, muitas vezes, principalmente no luto antecipado. A gente se depara com uma tristeza, a gente se depara com uma saudade, a gente se depara com aquela sensação de finitude, a gente se depara com o estresse, a gente se depara com a frustração, a gente se depara muitas vezes com a raiva, a gente se depara com tantas emoções negativas. É claro que também vem junto a gratidão por tudo que a gente viveu com aquele animal, toda aquela felicidade que ele trouxe pra gente, que ele eterniza na gente. Mas no luto pet, as emoções negativas, eu digo que é o único momento da vida de um pet com a gente que eles realmente despertam na gente as piores emoções possíveis. Porque é esse rompimento, né, do petinho, da gente ficando, e gera isso tudo. E quando a gente tá passando por um luto pet e a gente sente essas emoções e elas são difíceis, mas a gente começa a acolher elas, ou seja, você começa a entender quem é você quando você está numa situação de medo, numa situação de desespero, numa situação de tristeza profunda, numa situação onde você muitas vezes se vê sem saída, no sentido de, cara, como eu vou lidar com isso? O que faz sentido pra mim, nas minhas crenças, na minha verdade, pra eu minimamente entender essa situação e saber lidar com isso? Com essa frustração, com esse medo, com esse estresse, com essa saudade, com esse desespero, com essa raiva, sabe? Do luto pet, pra mim, eu me conheço muito. Em cada luto pet que eu vivi na minha vida até hoje, em cada um deles, eu passei a me conhecer mais. Porque em cada um deles, eu aprendi mais com essas emoções difíceis de lidar. Em cada um deles, eu me descobria mais no medo, até porque cada pet que eu tive, que eu já vivi luto, se foram em circunstâncias e contextos diferentes. Já tive pets que faleceram por velhice, já tive pets que faleceram muito jovens por doenças, já tive pets que o processo até a partida deles foi doloroso, processos de doença, por exemplo. E em cada situação dessa, apesar das emoções permearem sempre ali a mesma coisa, né, de todas as emoções negativas, cada uma delas me trouxe uma faceta minha diante do medo, uma faceta minha diante da frustração, uma faceta minha diante do desespero, uma faceta minha que começava a entender o que faz sentido pra mim em relação a eu entender vida, morte, passagem, o que faz sentido pra mim. Em cada pet que eu vivi o luto, eu fui me desenvolvendo em relação a essas emoções. Porque eu fui em cada um deles mergulhando nessas emoções e me conhecendo mais. Só que pra eu conseguir isso, né, e obviamente ainda estou muito longe de chegar num ponto que eu saiba lidar com isso, mas com certeza hoje em dia muito melhor do que nos primeiros pets que eu vi na minha vida, em cada um deles eu fui me descobrindo mais. Em cada um deles eu fui vendo, cara, isso faz sentido pra mim. Esse pet se foi, é muito triste, eu tô sentindo um sentimento de finitude, mas pra mim tal crença faz muito sentido. Então o fato desse pet ter ido, apesar de ser uma coisa horrível, eu entendo que tem algum sentido na minha vida, eu entendo que tudo que eu vivi com ele é eterno. Enfim, em cada pet eu vivi uma experiência diferente, todas elas agregaram muito pra mim e continuam agregando. Mas eu acho que no luto pet você tem que, não só no luto pet, em qualquer situação desafiadora da vida, né, mas aqui falando mais especificamente do luto pet, você tem que se permitir sentir as emoções negativas.
Você tem que se permitir apenas sentir dor naquele momento. Se pra você tiver que chorar muito, chore muito. Se pra você tem que se isolar, se isole. Ou se você prefere ficar muito perto de pessoas que te fazem bem, faça isso. Mas não se deixe levar por essa positividade tóxica, por essa coisa de que eu preciso ficar bem. No momento que você tá mal, você não tem que ficar bem. Você tem que ficar mal pra você absorver aquilo e depois você conseguir enxergar sentido em toda essa dor. Até porque nesse conceito todo da positividade tóxica, eu sinto que é muito também a gente não querendo normalizar sentimentos ruins. E é normal. Os sentimentos ruins, eles fazem parte da vida. Faz parte você sentir tristeza, você em momentos da vida sentir um vazio, você sentir culpa, você sentir uma saudade absurda que você não sabe lidar. Tudo isso faz parte, tudo isso é normal. E nessa positividade tóxica da gente querer, ou dos outros ao nosso entorno, às vezes quererem botar a gente pra cima em um momento de fundo do poço, a gente acaba deixando essas emoções de lado. Ou entendendo que, eu não vou me permitir ficar triste. Eu não vou me permitir ficar com essa culpa aqui, não. Eu não vou me permitir sentir esse vazio. Se permita. É diferente você se permitir e você se afundar nisso e não sair mais desse buraco. Mas você sentir isso é importante. É você normalizar sentimentos ruins, porque eles fazem parte. Não existe. Muitas vezes a gente pensa, né, na vida em relação a tudo. Em relação à vida profissional, à família, ao desenvolvimento pessoal, a vida com o nosso pet. A gente fica sempre idealizando aquele momento perfeito da plenitude. Ah não, porque quando eu atingir tal coisa vai ser maravilhoso. Eu não vou passar nenhum tipo de perrengue, eu não vou ter nenhum problema no meu relacionamento, eu não vou ter nenhum problema com a minha família, eu não vou ter nenhum problema financeiro, o meu pet não vai ter nenhum problema. Nossa, vai ser o dia e o momento mais feliz da minha vida, e quando eu chegar lá, aí sim. Esses momentos, eles são passageiros. É claro que a gente está sempre querendo alcançar esses momentos, a gente está sempre querendo viver e estar na plenitude das nossas emoções e das coisas externas do mundo, né? Das coisas materiais, das coisas que nos rodeiam aqui nesse plano. Mas a gente não chega num patamar que não existe mais lidar com emoções negativas. A gente está sempre navegando nesse mar da vida. E existem momentos que a tristeza vai te atravessar, que o vazio vai te atravessar, que o desespero vai te atravessar, que você vai sentir uma culpa absurda sobre determinada situação, ou sobre a partida do seu pet. E você precisa viver isso, você precisa lidar com isso. Eu já falei isso aqui em outros episódios, eu acho. Quando a gente vive um luto pet e a gente se permite sentir todas essas emoções negativas que o luto pet traz pra gente, a gente se prepara, a gente não percebe, mas o nosso pet, ele prepara a gente pra viver aí, ó, no mundo dos humanos, no mundo de verdade, que é muito mais difícil do que o nosso mundinho com eles, né? Que é tão mágico, encantador e só com coisas boas. Na vida real, na rua, na realidade, você vai estar diante o tempo todo de situações que vão te trazer esses sentimentos. E de uma forma até muito mais pesada, né? Porque por mais difícil que seja o luto pet e todas as emoções difíceis de lidar que ele traz pra gente, a gente sempre tem em relação ao nosso pet, lá no fundo que seja, mesmo que a gente esteja muito inundado de emoções negativas, a gente sempre tem lá no fundo a gratidão, aquele sentimento de amor que ele despertou na gente e que fica com a gente. Sempre tem uma parte boa que fica, mesmo diante da dor. Na vida, em muitas situações, não vai ter lado bom. Vai ter só a sua tristeza, vai ter só a sua raiva, vai ter só a sua decepção, vai ter só o seu vazio, a sua culpa, a sua saudade. Em quantas situações da sua vida de humano você já não sentiu isso? E ainda não vai sentir, né? Porque é uma coisa que não tem como a gente fugir. E o luto pet, ele prepara isso pra gente. Os nossos animais, eles preparam a gente pra tudo. Eles ensinam pra gente tanto pelo amor quanto pela dor. E pela dor, pra mim, pelo menos, é sempre na partida deles. Ou quando a gente vê eles aqui sofrendo, né? Com alguma doença, com alguma coisa que realmente afete a felicidade deles. Mas eles ensinam isso pra gente. Eles preparam isso, né? Eles preparam a gente pra isso. Só que a gente precisa se permitir ver essas emoções ruins
na partida deles. Por isso também que eu particularmente não concordo muito quando as pessoas falam por que a espiritualidade, o que pra você fizer sentido no seu sistema de crenças quanto à espiritualidade, tá? Seja Deus, seja, enfim, seja lá o que for. Mas quando as pessoas falam, porque a espiritualidade permite que a gente sofra tanto, permite que os nossos animais, seres tão puros, tão inocentes, sofram tanto. Não é que a espiritualidade permita, mas é porque isso é uma coisa que a gente precisa viver. A gente estando aqui, nesse mundo, não tem como a gente fugir. Não tem como a gente viver numa bolha onde a gente não vai sentir nada disso. Por mais que você viva dentro de uma bolha, dentro da sua realidade, não tem como. Em algum momento, em algum tipo de intensidade, você vai precisar lidar com essas emoções. E eu acredito muito que é porque a gente, antes de vir pra cá, né, antes de encarnar aqui, a gente escolheu, por algum motivo, que tem relação aí com a nossa evolução, com o universo no geral, por algum motivo a gente escolheu vir pra cá. E aqui, no contrato, estava dizendo, você vai ter que sofrer, porque não tem como não sofrer. Você vai passar por situações onde você vai sentir sentimentos muito difíceis de lidar. E você vai ter que aprender a lidar com eles. Porque senão você não vai ter cada vez mais dificuldade de viver. Eu acredito que a espiritualidade de verdade, ela não te anestesia da dor. Ela te aprofunda. Justamente para você conseguir estar imerso nisso e conseguir cada vez mais ter inteligência emocional, ter o seu espiritual desenvolvido, ter a sua matéria mesmo preparada para enfrentar esses desafios da vida. E o luto pet, ele é um momento onde a gente vivencia isso muito intensamente. Se você já viveu um luto pet, você sabe do que eu tô falando. Dessas emoções tão difíceis que a gente precisa lidar nesse momento que o nosso pet se vai. E quando você usa a sua espiritualidade pra forçar algo que, pra você mesmo, pros outros, de que, não, tá tudo bem, eu já superei, eu vou viver isso aqui, mas na verdade não tá nada bem, de novo, você tá fugindo das suas emoções. Você tá fugindo de uma escola que foi o seu pet, que é o seu pet, que é tudo que ele te deixou, pra você se preparar pra isso. E eu acho que também que o mais importante é a gente ter essa consciência, a gente ter a consciência disso, e a gente ter a consciência também de que essa dor em algum momento ela vai trazer coisas boas pra mim, no sentido de ela vai me ensinar muita coisa, ela vai fazer eu me conhecer muito mais, ela talvez me leve pra propósitos muito maiores. Você ter essa consciência no momento que você tá sentindo aquela dor. Mas você ter consciência não quer dizer que você vai forçar estar bem, que você vai forçar uma positividade tóxica. Você tem essa consciência, mas no momento, sente. No momento, se permita sentir essas emoções difíceis, com a consciência de que, com o passar do tempo e de você absorver isso, entender isso e assimilar isso tudo, isso vai te trazer coisas boas, mas no seu tempo. Porque eu acredito muito também que se a sua espiritualidade não tá te permitindo sentir essa dor, no caso, ela não tá te ajudando, ela tá te silenciando. E quando a gente silencia emoções e situações difíceis pra gente, a gente tá só jogando a poeira pra baixo do tapete. Imagina você na sua casa com um tapete persa lindo, e aí você só vai jogando a poeira ali embaixo, só vai jogando. Não vou limpar agora não que eu tô sem tempo, não sei o que, vai só jogando, vai só jogando, vai só jogando. Minha filha, no dia que você resolver tirar esse tapete dali, a sua casa inteira vai ficar cheia de poeira que você não vai mais conseguir limpar, não vai mais ter como. Se você tivesse parado ali 5 minutos pra levantar aquele tapete, passar um aspirador de pó, passar um pano, limpar aquilo ali, beleza, você consegue limpar. Depois chega uma hora que não dá mais. É poeira pra tudo que é lado, é nebulosidade, você não enxerga mais nada na sua frente, você perde o controle da situação. Você não sabe mais lidar com aquilo. E isso vai te gerar um estresse, uma irritação, uma raiva, porque agora a sua casa tá toda suja e vai ser um caos pra limpar, não sei o que, sabe? É a mesma coisa. Se você usa a sua espiritualidade pra simplesmente esconder de você mesmo o que você tá sentindo, principalmente relacionado à dor,
você não tá procurando de alguma forma evoluir, de alguma forma crescer, de alguma forma aprender. Você tá só silenciando o que você deveria escutar. E aí entra muito uma coisa que eu sempre falo, que todo mundo tem o lado luz e o lado sombra. E o lado sombra, ele tá muito ligado às emoções negativas. Quem é você diante de um medo? Quem é você diante da raiva? Do que você é capaz? Você é uma outra persona quando você está diante dessas emoções. Você não é a mesma pessoa quando você está com raiva de quando você está de boa, feliz, plena. Não é. Você é outra pessoa. Mas você precisa conhecer essa sua outra versão nessa sombra. Geralmente essas pessoas que são muito luz, 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 só luz, elas nunca encararam o lado sombra delas. Nunca. Ou porque elas têm medo, ou porque elas acham que o caminho é só a luz. Mas não é. Porque mesmo que você tente ser uma pessoa muito positiva e maravilhoso se você tenta ser uma pessoa super positiva sempre, ao lado bom das coisas sempre, maravilha, eu também tento, é difícil, mas eu tô tentando também. Mas inevitavelmente você vai ter que lidar com as suas sombras. Porque senão depois chega lá na frente, em algum momento da sua vida, que você tem que lidar com um medo real, com um momento de raiva, com um momento de frustração, com realmente um vazio, e você nunca encarou o seu lado sombra, aí você entra em parafuso. Aí muitas vezes os outros não te reconhecem e nem você se reconhece, porque você nunca se conheceu sendo essa pessoa diante da sua sombra. Você sempre só buscou a sua luz. Então quando a sua sombra desperta, você às vezes vira um negócio de louco. Você evita a dor, você evita o seu crescimento real. E o luto pet, pra mim, e acredito que pra muitas pessoas, e se você trabalhar assim, você acredito que pra você também, ele é um grande professor pra gente nesse sentido. Porque o luto pet também me ensinou que a verdadeira evolução espiritual, ela vem quando a gente para de ignorar o que realmente dói na gente. Porque é aquela analogia que eu fiz em relação à poeira do tapete. Ali no curto prazo, no dia a dia, na rotina, no que você querer ver um resultado rápido, sem ter trabalho nenhum, é muito mais fácil você levantar aquele tapete e jogar a poeira pra ali, baixar aquele tapete e vambora viver a vida. Mas a médio e longo prazo é a pior coisa que você pode fazer. Porque você tá só adiando algo que é inevitável. E que se você adiar pra vida inteira, você vai ter dificuldade a vida inteira de lidar com as situações, de lidar com a dor, de crescer diante da dor. Porque no luto pet eu também aprendi que o tal do despertar espiritual não é a gente virar luz, é a gente saber se sustentar na nossa escuridão também. Pra mim o luto pet, ele é um portal, sabe? Um portal para sua transformação em tantos sentidos. Sempre que a gente vive uma morte na nossa vida, seja uma morte literalmente, né, de alguém que se vai, seja um pet ou uma pessoa próxima a você, ou uma morte nossa mesmo, né, em relação a alguma parte nossa morreu, algum ciclo nosso se encerrou. Sempre que a gente vive uma morte, a gente vive uma transformação. Depois de uma morte, a gente sempre está se despedindo de algo que fica e entrando em uma nova fase da nossa vida. Seja agora sem alguém, sem o pet ou sem uma pessoa, ou sem uma versão nossa que ficou pra trás em algum ciclo que a gente encerrou. E o luto em si, ele é esse portal. Ele é o que divide mesmo o seu antes dessa morte e o seu depois dessa morte. Ele é esse portal. Por isso que ele é tão difícil também. Porque ele é a transição de quem você era pra quem você tá se tornando. Quando o seu pet se vai, você deixa de ser uma pessoa para se transformar em outra, inevitavelmente, seja na esfera que for da sua vida. Você está se despedindo do seu pet, ele está indo embora, ele está levando várias partes suas que só ele conhecia, que ele despertou, que ele alimentava em você. Ele está levando isso tudo, ele está levando lembranças, ele está levando memórias, ele está levando sentimentos, ele está levando muita coisa com ele. Deixando muitas também, mas levando muitas. E você tá se transformando em uma nova pessoa nesse sentido. Você como ser humano, você como tutora de novos pets, você em tantas facetas suas. Você tá se transformando. E a gente se transformar dói. A gente se transformar dói. Quando uma lagarta se transforma numa borboleta, porra, deve doer, né? Ela começar a ter asa, nascer asa aqui dela, não sei o que, deve doer pra caramba.
E é uma transformação, né? E na natureza tudo se transforma. E a gente é parte da natureza. A gente se esquece disso muitas vezes, vivendo nesse mundo aqui que a gente vive. Mas a gente é parte da natureza. E a gente também está em constante transformação ao longo dos lutos da vida. E no luto pet não é diferente. E o luto traz o quê? O luto traz dor. Então a dor, ela é parte do processo. Ela é parte desse portal de transformação que você está vivendo no luto pet ou em qualquer luto que você esteja passando. Por isso que é importante você sentir a dor. Por isso que dá tanto ranço, essa positividade tóxica, especialmente em um momento de tanta dor. Porque a gente tá sentindo dor, a gente quer sentir dor, a gente sente, por mais que seja ruim sentir dor, a gente sente uma necessidade de deixar essa dor vir, de sentir ela profundamente. É ruim, não é gostosinho sentir dor. Mas a gente sente uma necessidade. Você não sente isso quando você está sentindo uma dor em relação a um luto? De que, nossa, é horrível sentir isso. Mas ao mesmo tempo tem uma parte dentro de você que está implorando. Sente isso. Deixa isso vir. Deixa você sentir isso. É ruim, eu sei que é ruim. Mas sinta isso. É importante você sentir isso. Senão você trava no portal e não passa. Você não vai conseguir ir pra frente. Você não vai conseguir se transformar. E seja a transformação que for. Tem lutos que vão te transformar em coisas pequenas. Tem lutos que vão te trazer uma transformação enorme. Não importa. É sempre uma transformação. É sempre você se despedindo de alguém que você foi para alguém que você está se tornando. E a gente se despedir dói. Dói muito. Por mais que a gente até queira esse novo eu nosso que está surgindo aí, uma parte nossa ainda está apegada ao antigo, a esse sentimento da finitude, a esse rompimento que dói. Mas é importante a gente sentir, pra gente conseguir passar, pra gente entender que a dor é parte do processo e que o luto é esse portal de transformação inevitável que qualquer morte traz e que a morte do nosso pet sempre traz. Por isso que eu também acredito que você não precisa estar em paz para estar evoluindo. Porque a sua evolução, ela vai te trazer momentos de turbulência. Ela vai te trazer momentos de emoções negativas, momentos de dor. Não é o tempo todo paz, o tempo todo... Já viu o hospital? Já ficou internado ou visitou alguém internado? E fica do lado da cama aquela maquininha que fica assim, pi, 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 pi. Quando ela fica assim reta, é porque a pessoa morreu. Então, enquanto você tá vivo, você tá nesses altos e baixos da vida. Você não tá aqui, ó, nessa paz. A paz completa quando você for, né? Mas se você ainda tá aqui, você tem que estar nesses altos e baixos da vida para você estar em movimento, para você estar vivendo, para você estar evoluindo. Quando você tá lá em cima e quando você tá lá embaixo. E entender que é isso que faz você estar vivo, que é isso que faz você estar em evolução. Por isso também que eu acredito que todo animal é um propósito na nossa vida. Porque propósito pra mim ele se resume em duas coisas. É quando a gente se desenvolve como pessoa e é quando a vida do outro é transformada através do que a gente faz. A gente às vezes acha muito que, qual é o meu propósito de vida? Eu não consigo encontrar o meu propósito, achando que é algo grandioso que a gente tem que fazer, né? É o ego, né? Eu. O que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? Meu Deus, qual é o meu propósito? Meu propósito. Eu não tenho propósito, eu não sei qual é o meu propósito. Em busca do meu propósito, eu não sei... Propósito é o que você faz que muda a vida do outro. É você fazendo, mas mudando a vida do outro. E um pet muda a nossa vida. Quem já teve pet, quem tem pet e vive intensamente esse amor deles e tudo que eles trazem pra gente, sabe disso. Um animal muda a nossa vida em relação a muita coisa. Muita coisa. Não é só uma rotina mais feliz, não é só lambejos, babados, carinhosos, não é... É muito além disso, né? Se você tem pet, provavelmente você tem, pra você estar aqui ouvindo esse podcast, você sabe do que eu tô falando. O seu pet mudou a sua vida. Isso não é ele ser um propósito na sua vida? Claro que é. E é ele te ensinar isso tudo. É ele te ensinar o quanto você precisa estar em movimento. O quanto você precisa sentir dor, sentir alegria, estar nesses altos e baixos, entender esses portais de transformação na sua vida que você vai passar,
em tantos lutos, lutos de mortes concretas e lutos de mortes aqui, né, de você morrendo para renascer. O seu animal é o seu propósito. É um grande propósito na sua vida, né? Porque eu também acredito que a gente não tem um único propósito na vida, né? O propósito é transitório e é pra ser espalhado e pra vir novos propósitos. Mas o seu pet, ele naturalmente faz você se desenvolver como ser humano. Faz você ser um ser humano melhor com tudo que ele te ensina. Mesmo ele sendo de outra espécie que não tem nada a ver com a sua. Ele te ensina muito sobre a sua espécie. E ele faz você virar uma outra pessoa. Então ele é o seu propósito. E no momento de luto pet, por mais que essa dor seja latente, importante você sentir, se apega nisso também, porque é uma verdade. E é algo que conforta muito a gente, sabe? Apesar de toda a dor, apesar de toda a dificuldade, todos os desafios, desse rompimento que é muito doloroso, a gente ter essa consciência é muito importante. Muitas vezes no luto pet a gente está tão imerso ali naquela despedida, naquela tristeza, que a gente não se dá contra essas coisas, a gente fica muito apegado só às coisas ruins, no sentido de a tristeza, o vazio, a culpa. Mas ter a consciência de tudo de bom que esse animal trouxe para sua vida, e não só trouxe, mas o quanto ele eternizou isso em você, traz uma clareza muito melhor e uma consciência de que você está sentindo uma dor latente e muito difícil, mas que é uma dor com propósito. Quando a gente entende o propósito daquela dor, ela não diminui não, mas ela se modifica, ela fica diferente. Ela fica num lugarzinho que você fala, cara, tá doendo, mas eu sei que é uma dor necessária. É uma dor necessária. É uma dor que faz parte da vida e que, mesmo sendo horrível, tá me levando pra um lugar melhor. Tá me levando pra um lugar que esse pet tá me levando. Como ser humano, como ser de luz, como alguém que tá aqui vivendo esse plano pra viver essas experiências. E olha que privilégio nosso, que amamos animais e que temos animais. Olha o privilégio que a gente tem de aprender isso tudo através deles, dos animais. E no luto pet também, você vai sentir momentos de recaída, momentos onde você achou que você já tinha superado aquilo, mas aí de repente você fica muito triste, ou de repente você sente um vazio muito grande, às vezes até muito tempo depois que seu pet já se foi. Isso é normal, isso faz parte, ó, de você estar vivo, de você estar absorvendo aquela dor, de você estar vivendo esse processo. Que não vai magicamente, de repente, eu não sinto mais dor nenhuma em relação a isso. Eu sinto só gratidão. Não, eu sinto gratidão. Mas eu sinto também essa dor de vez em quando vindo. E tudo bem, isso faz parte inclusive, principalmente, da sua evolução. Porque essa ideia da evolução perfeita, de que a evolução é sempre você só indo lá, ó, teve uma recaída, nossa, voltou, não tá mais tão evoluído. Não. Esse tipo de pensamento só deixa mais fragilizado quem já tá fragilizado. E eu não acredito que a evolução espiritual, mundana, pessoal, seja uma linha reta. Não é uma linha reta. Ela é o movimento da vida. Ela é os altos e baixos. Ela é você absorvendo essa dor aos poucos. Você aprendendo a lidar com essa dor aos poucos. Em cada passo, mesmo que você tenha uma recaída de uma tristeza em relação ao seu luto pet, é algo que tá te dando impulso pra você ir pra frente. É algo que você tá tendo cada vez mais consciência. Que você tá aprendendo e entendendo como lida com a dor. Como lida com os sentimentos ruins. E como cada vez mais você tá mais preparado pra lidar com eles. Não só em lutos pets que você venha viver, mas em tantos momentos difíceis da nossa vida de humano. Quando você se permite sentir, você também tá em evolução. E você sente a evolução. Se você tá vivendo um momento de luto pet, você não tá exagerando. Você tá amando. A gente sente essa dor no luto pet porque a gente amou e ama e vai continuar amando esse animal. E é por isso que ele desperta isso tudo na gente. É por isso que ele desperta tanta dor quando ele vai. É por isso que ele desperta
tantos altos e baixos depois da partida dele. Não se sinta menor, não se sinta extremamente fragilizado, vulnerável ou fraco, porque você tá vivendo um luto pet de forma muito intensa, sentindo muita dor e até com dificuldade de seguir em frente nesse momento. Isso é o seu amor pelo seu pet, gritando dentro de você e falando: tá vendo como esse animal foi e é extremamente importante pra você? Por isso que ele tá te dando essa lição aqui, ó. Ele já te ensinou muito pelo amor durante toda a jornada de vocês aqui. Agora ele tá te ensinando pela dor, porque a vida é assim. A gente aprende tanto pelo amor quanto pela dor. E um pet que é um serzinho de outra espécie, mas tão mais evoluído que a gente, não ia ensinar pra gente nesses dois ângulos? Claro que ia. Lembra que você não precisa transformar a sua dor em algo bonito antes da hora. Tudo tem seu tempo. O processo de dor, o portal de transição, tudo tem seu tempo. Se permita sentir dor, se permita sofrer. Entenda quem você é diante disso tudo. O seu pet está te dando isso. Esse último presente, cheio de dor, mas também cheio de aprendizado. Mesmo lá do outro lado do arco-íris. E uma coisa que me ajudou muito nesse processo, e me ajuda até hoje nesse processo de luto, é o tarô. O tarô, ele explica pra gente muito sobre essas emoções, sobre o que o nosso pet deixou, sobre o porquê de tanta dor. Enfim, se você estiver precisando desse acolhimento espiritual, a minha agenda de leituras está aberta. Espero que esse episódio te ajude a enfrentar o luto pet que você está enfrentando, ou algum luto pet que você já enfrentou, ou a ter mais essa consciência para o dia que você for viver esse momento tão difícil, tá bom? Deixa aqui nos comentários qual tema sobre espiritualidade e luto pet você gostaria de ver aqui. E eu te vejo na semana que vem. Tchau!